Ela chegou. Oi, Lídia. Cris, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. A cura reside em você. Tema do livro da Cris Lucena, a escritora, mãe, esposa, trabalha também no secular. Ela é diagnosticada com doença celíaca, também já teve o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção. Esses diagnósticos, eles estão explodindo entre jovens, adolescentes e adultas também. E hoje eu estou aqui para mostrar para todo mundo que não é algo raro uma pessoa alcançar a remissão de uma doença autoimune. Embora eu mesma alcancei a remissão da fibromialgia, que também é uma doença autoimune. Mas hoje eu não estou aqui para falar de mim. Hoje os holofotes estão sobre a Cris Lucena, que a história dela é muito inspiradora. Se você está aqui hoje, chama alguém também. Vai lá e convida aquele parente, aquele amigo que está sempre doente, sabe? Que não acha mais a solução, que cansou de perambular no consultório médicos, vem com os resultados dos exames confusos e não sabe mais o que fazer. Essa pessoa precisa estar aqui e escutar a live com a Cris. Cris, a palavra é sua. A primeira pergunta que eu tenho para falar é sobre o seu livro. Percebi a grandeza da lucidez que você teve. Como você foi sensível de perceber os sinais e ir além do diagnóstico. Cris, conta pra gente. Então, Lídia, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pela oportunidade, por estar aqui com você. É muito bom estar podendo falar com você sobre esse assunto tão importante, né, Lídia? É um assunto que pode salvar vidas, né? A gente não está falando de um assunto qualquer. Doença autoimune, ela não surge do nada. Não é do dia para a noite. Ela é um processo lento, gradativo, um processo assim que demora décadas até a gente conseguir sentir muitos sintomas, né? Eu tinha períodos de estresse, né? Porque na minha casa meus pais tinham muitos problemas, até financeiros também. E a gente tinha períodos de muito estresse que eu ficava pior. E eu sentia, né, alguns sintomas, principalmente gástricos, durante algumas fases. Depois passava e tal. Mas, Lídia, vamos agora para o auge da doença, que aos 42 anos, quando eu estava sentindo cerca de 40 sintomas, e nenhum médico conseguia me ajudar, nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha. Eu me senti sozinha, eu morava sozinha, meus pais moravam longe, eu não tinha amizades, eu estava na cidade que eu não conhecia ninguém, né, que eu tinha acabado de me mudar a trabalho. Então, assim, foi uma jornada de autodescoberta, sabe? A doença, para mim, eu posso falar que foi um renascimento. Em alguns momentos eu senti que eu ia morrer mesmo, porque eu estava muito mal, né? Eu cheguei a ficar, assim, com sintomas graves de desnutrição. Eu tive períodos, assim, tive infecções graves. Então, assim, não foi uma coisa boba, eu tive algo muito sério. E a doença, ela, muitas vezes, eu acho que quase sempre, é um chamado para que a gente possa evoluir, sabe? Os médicos ou falavam para mim que eu não tinha nada, que era coisa da minha cabeça, ou então eles davam diagnóstico errado, falavam para mim que eu tinha que tirar alimentos cítricos, tirar chocolate. Fiz várias dietas a pedido deles que não funcionaram. Eu achava que eu tinha AIDS, achava que eu tinha câncer, enfim. Ninguém conseguia me ajudar. E foi a hora que eu tive que olhar para dentro de mim e entrar em contato com o meu corpo. Porque eu vi que os médicos não conseguiam me entender. Eu falei, eu vou ter que me ajudar. Sou eu que vou ter que me entender. O meu corpo é meu. A responsabilidade da minha saúde é minha. Eu preciso entender o que o meu corpo está querendo dizer. E aí, como eu já praticava meditação já tinha um tempinho, eu comecei a meditar e tentar entender os sinais que o meu corpo estava querendo me dizer. Porque eu tinha certeza, sabe, Lídia, que ele queria me dizer alguma coisa que ninguém consegue descobrir. Que nenhum médico, eu fui em muitos médicos, pagos, médicos particulares, médicos de todas as espécies. Nenhum conseguia imaginar o que eu tinha. É muito parecida com a minha vivência. O meu contato com a autoimune também foi algo sobrenatural. Respeito quem não acredita, mas a ciência já mostra a capacidade que tem a oração, a meditação no nosso cérebro. E neste momento, provavelmente, eu acredito que você já estava num grau de limitação tremendo, né? Como que você conseguiu, além da meditação, é claro, além de você olhar para dentro, mas no externo, você conseguiu uma rede de apoio? Você tinha algo que você conseguiu se agarrar e que te ajudou a sair do fundo do poço, digamos assim? Só Deus. Nada mais. Olha, a maioria não tem rede de apoio. É um grupo que eles se sentem muito sozinhos, muito isolados, e não são incluídos nem no âmbito familiar, nem no social,
E até a medicina, infelizmente, tem limitações em como encarar esse tipo de público. São, às vezes, taxados como loucos, hipocondríacos. Aconteceu isso com você? Conta pra mim. Exatamente, Lídia, exatamente o que eu via. Eu cheguei a pagar médico, assim, um médico que na época foi um médico muito caro, assim, era o melhor médico aqui da minha cidade, de Niterói. Cheguei nele, eu tava no auge, passando muito mal, né? Porque, assim, além de eu estar com sintomas físicos, né, dores no corpo inteiro, infecções diversas, as minhas cistites viravam infecções renais, eu tinha pneumonias, transtornos mentais, eu tinha crise de pânico, eu tinha, né, crise de ansiedade, eu tinha depressão, sintomas do autismo estavam piores, do TDAH também, eu tinha uma irritabilidade absurda, eu cheguei a ficar agressiva, né, de tão irritadiça que eu estava, dores no corpo inteiro, gastrite, esofagite, prisão de ventre, gases, dores de cabeça insuportáveis. Aquela enxaqueca de não poder nem ver o sol, né? Isso. Então, assim, eu tô falando aqui, sei lá, 1/5 dos sintomas que eu tinha, tá? Eu tinha muito mais. De 0 a 10, qual que era o grau? 10. Eu descobri que eu não tinha só doença celíaca. Eu tava com doença celíaca, endometriose. Eu acho que em algum momento eu tive fibromialgia também. Só que eu não tive diagnóstico. Eu também tive tireoidite Hashimoto e dermatite herpetiforme. Então, o meu corpo estava colapsando. Você não tinha vontade nem de sair da cama? Eu tinha uma fadiga extrema, sabe? Os médicos achavam que eu era hipocondríaca. O médico, que eu paguei caríssimo, ele fez um monte de teste lá e falou assim, você não tem nada. Seu problema está na sua cabeça, você tem que procurar um psicólogo. As minhas doenças no auge, eu com aquele mal-estar horrível, aquela sensação que eu ia morrer, é uma coisa horrível. E eu tô tendo que trabalhar, porque como os médicos achavam que eu não tinha nada, eu não tinha atestado. E o meu trabalho é muito puxado. É um trabalho que exige muito de mim. Eu ia me arrastando. Cara, só quem passa é que sabe. Às vezes as pessoas não acreditam. Se o próprio médico não acredita, imagina os outros. Todo mundo achava. Imagina quem não tem conhecimento. Né? As pessoas achavam que eu estava exagerando, que não era tudo aquilo. Olha, foi muito sofrimento. Eu senti uma dor tão grande assim na parte do intestino que eu desmaiei na minha casa. E daí, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu desmaiei. E aí, Lídia, me veio uma luz, porque assim, uns 3 anos antes dessa crise brava, eu tinha ido num homeopata infantil, né, que ele atendia adultos também, e foi o único médico em toda a minha vida, porque eu tinha ido em vários gastros, tá? Eu já tinha ido nos 8 gastros, jamais alguém desconfiou que eu tivesse qualquer problema com glúten. E esse médico, ele começou a falar para mim assim, olha, esses seus problemas gástricos são muito recorrentes, pode ser que tenha alguma coisa a ver com glúten, pode ser que você tenha uma intolerância, você podia tentar tirar um pouco o glúten, só que ele falou isso 3 anos antes, em 2013. Em 2013, eu não sabia nem o que era glúten. Ele não me explicou nada. Eu nunca pude imaginar o mal que isso poderia fazer para mim. E eu não levei muito a sério. Só que quando eu fiquei muito mal e ninguém conseguia me ajudar, aí, sabe aquela luz? Aquela ficha caiu? Eu falei, opa, acho que tem a ver com isso, não custa nada tentar. E daí... pesquisar, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi que o glúten podia causar tudo aquilo que eu estava sentindo. Aí eu falei assim, peraí, eu vou tirar o glúten da minha vida. E nisso eu já estava cheio de bolha nos meus braços, assim, né? Eu tirei. E daí começou tudo a melhorar muito rápido. Aí eu comecei a me sentir super bem, aí eu comecei a melhorar, os sintomas começaram a ficar mais leves, mas não sumiram. Eu resolvi voltar a comer um pouquinho de glúten para testar, depois de 1 mês mais ou menos. Aí explodiu tudo de novo. Muito rápido. Nossa. Muito rápido. Aí eu tirei de vez. Aí foi me dando aquele alívio, né? Porque nas minhas pesquisas eu comecei a ver que aqueles sintomas todos tinham a ver com coisas alimentares. Tirando esse homeopata, nenhum médico jamais falou para mim que eu podia ter problema alimentar, né? Que esses sintomas que eu tinha poderiam ser ocasionados por alimentação. Jamais. E eu não culpo os médicos, tá? Porque assim, nem os gastros, porque eles não aprendem isso na faculdade. Não mesmo. Eles não aprendem. E eu fiz curso de nutrição, eu fiz metade do meu curso de nutrição, e eu vou te falar que eu também não aprendi nada disso na faculdade. A terapia ortomolecular você conseguiu aprender? Então, a terapia ortomolecular fala bastante de vitaminas, fala da alimentação, fala disso tudo. Depois, como eu vi que eu não tinha ficado 100%, devo ter doença celíaca, não sensibilidade ao glúten, porque eu não melhorava 100%, ainda ficava com resquício. Um médico especialista em doença celíaca, eu já cheguei nele e falei, doutor, eu tirei glúten, eu melhorei bastante, mas ainda tenho sintomas, e eu acho que eu sou celíaca. Me conta, como é que estavam os seus níveis de B12, vitamina D, ferro, ácido fólico e tudo mais que precisa estar em ordem para que tudo funcione corretamente no corpo? Tava bem baixo, né? Lídia, se eu te contar que não tava,
não tinha nem baixo. Assim, logo depois do diagnóstico, eu ainda continuava muito magra, com aquela cara de doente e tal. E aí, quando eu procurava médicos, eles faziam a primeira coisa, exame de AIDS. Aí eu falei, meu Deus, que é isso? Não, vou procurar um ortomolecular. Pedi um monte de exame, né, de vitaminas, minerais e tal. Na hora que saiu o resultado, ela olhou pra mim e falou assim, eu vou falar uma coisa muito séria pra você. Até arrepiada, tá? A medicina não explica como você tá viva. Cara. Porque a quantidade de micronutrientes que você tem não é suficiente para manter os seus órgãos vitais funcionando. Jesus. Foi nesse lugar que eu cheguei. Você não estava desnutrida, você estava subnutrida, né? Morrendo por desnutrição. Eu li teu livro e eu achei incrível a maneira como você organizou e resumiu livros que as pessoas não têm acesso, de escritores que inclusive não são nem do Brasil. Eu não sei o que você fez, você traduziu, você colocou lá, mas eu preciso que você fale. O que acontece quando come o glúten? Se a pessoa ela tem, independente de ser intolerância ou alergia, qualquer desordem relacionada ao glúten, o que ocorre? Explica pra galera, porque elas não estão entendendo onde que é a causa do problema. Eu tive o diagnóstico, mesmo com médicos muito bons, eles não conseguiam me ajudar muito. Eu comecei a estudar para entender meu corpo, para poder ajudar os médicos a me ajudarem, tá? Eu comecei a estudar artigos científicos em inglês, comecei a estudar livros em inglês, que só tinha nos Estados Unidos, médicos, assim, cientistas, para poder entender o que eu tinha, para eu poder ajudar os médicos a me ajudarem. Foi assim a minha história. Aí o que acontece? Eu comecei a ler uns artigos científicos do Dr. Alessio Fasano, que ele é o maior especialista em glúten no mundo. O Dr. Alessio Fasano, ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha numa universidade, eu não sei qual universidade, mas é uma das mais famosas. E aí ele fez vários artigos sobre glúten, mas um deles, que eu acho que é o mais importante, chama All Disease Begin in the Leaky Gut. Ou seja, todas as doenças começam no intestino hiperpermeável. Então, o que acontece? O nosso intestino, ele tem uma abertura mínima para passagem de micronutrientes para a corrente sanguínea, né? Então, ele tem aqui uns buraquinhos mínimos para permitir, né, que passem apenas os micronutrientes para a nossa corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Quando não precisa ser celíaco, não precisa ser intolerante sensível ao glúten, que as pessoas chamam intolerantes, por isso que eu estou usando essa palavra. O termo técnico é sensível ao glúten não celíaco. Não precisa ser celíaco, não precisa ser sensível ao glúten para que isso ocorra, tá? Qualquer pessoa que coma glúten, né, e que tenha disbiose, tá? Tem que ter as duas coisas. Se a pessoa tiver uma disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal, ou seja, quando a nossa microbiota intestinal, ela está mais... a gente tem mais bactérias ruins do que boas, ela está desequilibrada, a gente tem um intestino com inflamação, tá? E aí, quando esse intestino está inflamado e a gente come glúten, o que acontece? Uma proteína chamada zonulina aumenta. E essa proteína chamada zonulina, ela aumenta a permeabilidade do intestino. E o intestino fica assim. Ele fica cheio de buracos, tá? E que antes era para passar micronutrientes, começam a passar o quê? Macromoléculas de alimentos, toxinas do intestino, micro-organismos, e aí começam as infecções, doenças autoimunes, doenças crônicas inflamatórias e até alguns tipos de câncer. A partir do momento que passa uma macromolécula, por exemplo, de glúten ou de caseína, que é a proteína do leite, para a nossa corrente sanguínea, o que acontece? O nosso exército, né, do sistema imune começa a atacar aquilo ali, produz um monte de anticorpos, né? Porque os anticorpos, na verdade, são as nossas armas, né, do nosso organismo para matar os inimigos. E como aquilo ali são estranhos para o nosso sistema imune, aí o nosso sistema imune começa a fazer armas contra aquilo, né? Aí ele começa a atacar, e daí os anticorpos vão subindo. E aí, além disso, quando o sistema imune começa a atacar essas macromoléculas, principalmente a do glúten, que é a mais comum, eu vou citar aqui um caso de uma coisa que acontece na tireoide, né? Se, por exemplo, estiver passando uma molécula de glúten perto da tireoide e o sistema imune começa a atacar essa molécula, é muito parecido a composição da proteína do glúten com a proteína dos órgãos. Aí o nosso sistema imune ataca ele, achando que está atacando o inimigo. Quem tem bófio precisa pesquisar alergia ou a sensibilidade ao glúten, né? A tireoidite de Hashimoto, qualquer outra doença autoimune funciona por mimetismo molecular, que é essa situação que o nosso sistema imune confunde a molécula do glúten com a molécula do tecido do órgão, sabe? Isso acontece
Então, seria isso uma das causas da depressão, daquela sensação que a pessoa tem de parece que ela tem uma nuvem na cabeça, ela anda, ela parece estar dentro de uma bolha, vive com tontura, vive deslocada, a própria síndrome de burnout, que leva à exaustão e à fadiga física e mental, você acredita que pode ser a causa também, o consumo do glúten? Então, tudo a ver. A permeabilidade intestinal ela tem vários níveis, né? Esse rompimento da barreira intestinal, ele vai fazer com que a barreira hematoencefálica também rompa. A integridade do nosso cérebro também fica corrompida. E aí essas macromoléculas, tanto do glúten quanto da caseína, elas vão para o cérebro. E daí elas vão causar brain fog, que é o que você está falando, né? Que é como se fosse uma mente enuviada, sei lá como eles chamam aqui no Brasil. Chama brain? Brain fog. Tudo isso que ela está falando são estudos, não é nada que ela tirou de Voices in My Head, né? Instituto Voices da minha cabeça. Não. Toda a bibliografia, toda a fonte de onde ela tirou, correm lá, tá na promoção o livro dela. Do Alessio Fasano, ainda tô nele, tá? Ele fala também dos transtornos mentais, que são ocasionados também pela hiperpermeabilidade intestinal, que chama leaky gut. Por causa disso, a partir do momento que a gente não tem mais um intestino permeável, com a permeabilidade normal, intestino muito permeável, a gente começa também a ter um cérebro muito permeável, né? A barreira que protege o nosso cérebro, que chama barreira hematoencefálica, ela fica permeável. Então, o nosso cérebro não tem mais proteção. O que sai lá do intestino de toxinas e de micro-organismos e de macromoléculas de glúten e de caseína vão direto para o cérebro. E lá causam neuroinflamação. E a neuroinflamação causa depressão, crises de pânico, crises de ansiedade, irritabilidade, fadiga crônica, brain fog, tudo isso. Burnout, esquizofrenia, tá? Aí eu vou falar de um cara chamado David Pearmut. Ele escreveu o livro Dieta da Mente. Ele afirma tudo isso que eu estou falando, tudo isso que o Dr. Alessio fala. Ele é um neurocientista americano e fala a mesma coisa. Ele tratou vários pacientes com transtornos mentais diversos, de depressão e esquizofrenia, pessoas com diagnóstico de Alzheimer. Quem tem TDAH é uma epidemia hoje de crianças e adolescentes sendo diagnosticados. Não estou aqui querendo afirmar que não exista a patologia, mas as pessoas precisam investigar a causa gastrointestinal, como é que está essa questão de absorção de vitaminas e nutrientes. Então a pessoa vai entrar em medicação tarja preta, em medicações que podem até causar vícios, outras não, mas independente do tipo de medicação que vai ser receitado, a pessoa precisa entender que ela vai atacar o sintoma, mas não a causa, né? Sim. Não é verdade? Exatamente isso. Você está já no processo de inflamação. E se você tiver uma disbiose, que a disbiose é causada pelo quê? Excesso de medicamentos, como anti-inflamatórios, antibióticos, anticoncepcionais e remédios de uma forma geral, que são tomados continuamente. Não só isso, metais pesados, alimentos industrializados, repletos de química, de aditivos químicos. Outra coisa que mata bactérias no nosso intestino, as bactérias boas, tá? E quanto menos bactérias boas a gente vai ter o quê? Um desequilíbrio. Vai ter mais bactérias ruins. O Brasil tá no ranking aí de pesticida sendo jogado na nossa comida, e aí não é que quer causar desbiose na galera? Não, essa coisa de quem é teórico da agrotóxico, outra coisa que mata as bactérias boas do intestino. É agrotóxico, são os remédios, sabe? É a química alimentar que é altamente nociva, mata muito as nossas bactérias. Outra coisa, açúcar. Açúcar não mata a bactéria ruim, não mata a bactéria boa, mas alimenta as ruins. Vai causar desbiose. Isso. Do mesmo jeito. Porque se tu tá lá, se entupido de coisa industrializada. Aí você olha no rótulo, tá lá arroz, sal, óleo de coco e acabou. Perfeito, gente. Isso é um alimento saudável. Agora, se você começa a ver aqueles nomes esquisitos que você mal consegue soletrar, pelo amor de Deus, gente. Isso é veneno. Botou no intestino, vai matar a bactéria boa. E aí fica o quê? Fica fraca. Tá com desbiose. Aí que você começa a ficar fraca. A desbiose também causa sintomas neurológicos, tá? Aí você começa a comer muito glúten, começa a comer muito açúcar. Aí começa o vício. Tanto o açúcar quanto o glúten, a caseína e a proteína do leite. Esses alimentos, eles causam vício. Por quê? Porque nós temos receptores de opiáceos no nosso cérebro
tá? Que são esses receptores que se ligam às drogas, né? Tudo que a gente tem no cérebro precisa de um receptor para se ligar, para funcionar. E são esses receptores que são utilizados pela caseína e pelo glúten. Quando eles saem, as moléculas saem do nosso intestino, num estado de leaky gut, e rompem a barreira hematoencefálica, eles se ligam a esses receptores de opiáceos do cérebro, além de causar inflamação, eles causam dependência química, igual qualquer droga. Eu não estou falando de um vício qualquer, é um vício como se fosse uma droga. É tão difícil você largar o glúten e o leite, derivados, e o açúcar, como qualquer droga. E não quer comer outra coisa. E entra num ciclo vicioso. E quanto mais você come aquilo... E quando acaba? E quando acaba a comida e não tem? Fica apático, precisa da comida, daquela comida específica, porque ninguém tem vício por um brócolis. Fica desesperado porque acabou o brócolis, né? Mas eu sei do que você está falando, que a gente fez uma pesquisa recentemente sobre a caseomorfina. Tem um post meu aí. É real, o que você está falando realmente tem sentido. Sim. Olha lá, ó. Eu ainda estou sofrendo para largar o leite de vaca. O meu amigo Emanuel, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Olha lá. E ele falou que tá feliz que nós duas estamos aqui juntos. Obrigada por vir, meu amigo. Prestigiar aqui essa live. Meu livro, ele não fala de dieta. Então ele só vai ficar bem casado se for com a sua dieta. Com as suas receitas. Entendeu? Porque é o casamento perfeito. Porque eu vou falar da parte científica, eu vou falar da minha história, para ninguém repetir a minha história, e daí a pessoa vai falar, eu quero receita. Não, então você tem que ir no perfil da Lídia para pegar as receitas, para poder fazer tudo direitinho. A gente tem um casamento, porque eu tenho um problema, eu vou para a cozinha, eu não sei ensinar ninguém, eu faço tudo de olho. Você entende? Olha, eu pego uma receita e mudo toda. Eu não sei seguir receita. Eu não sei se é do autismo, se é do TDAH, se é da superdotação, sei lá de onde que vem isso. Eu não gosto de seguir receita de nada. E na gastronomia tem que ter padrão. Para você ter uma base, a gente tem até balança. Eu tenho até mais de uma. Para caso de acabar a pilha ou ela não funcionar, eu tenho outra. Porque esse é o sucesso da receita funcional. É tudo pesado. Fala lá, 0,5 gramas de goma xantane, você colocar 1,5, você perdeu a receita. Imagina eu, 11 anos, tendo que lidar com a alergia do meu filho. Cris, o que eu joguei de ingrediente fora... Meu marido ficava frustrado, porque ele tá aí, ó, o Davi é meu marido, gente, ó, ele falava, o cheiro tá muito bom, e não via a hora de comer quando saía do forno, embatumado. Se tacasse na cabeça de um, era homicídio culposo. As pessoas precisam entender que a alimentação é remédio. Ou não, né? Ou o seu alimento é o que tá te adoecendo. Já dizia Hipócrates, né? Pai da medicina, que teu alimento seja o seu remédio, o seu alimento. E ele falou isso há 2000 anos atrás, mas antes de Cristo. Sim. E hoje a gente está comprovando a veracidade disso. A população está doente. E o que está adoecendo elas? A indústria alimentícia. O alimento é o que a gente colhe do pé e prepara na nossa cozinha. A nossa cozinha deveria ser uma farmácia e não a prateleira do mercado, né, gente? Eu falo isso há 11 anos e eu sou chamada de louca. Nada a ver, você é teórica da conspiração. Quem que ia fabricar um alimento para adoecer a gente? Aí você já exagerou. Vamos abrir o olho. Se a gente pensar igual todo mundo, vai ficar todo mundo doente. Olha pro lado. Tá todo mundo mumificado e doente. Se vocês quiserem seguir padrão, sigam. Mas vão ficar todo mundo igual. Tudo doente. As pessoas não conseguem pensar, as pessoas não conseguem refletir, as pessoas não têm energia, as pessoas não conseguem ser felizes, as pessoas... Cara, eu tenho 51 anos, eu nado, eu pratico exercício físico, eu vou pra musculação, eu cuido de filho, eu escrevo, eu trabalho pra caceta, eu faço tudo, eu faço live, eu estudo, tô fazendo 4 livros, e pô, cara... Eu quero chegar assim, nos 50. Fiz 40. Tem uma década para aprender com você. Olha de onde eu saí, olha como eu estou. Eu reconstruí minha saúde. Mas todo mundo pode reconstruir também. Sabe o que é? Para mim, o céu é o limite. Eu quero cada dia estar melhor. Cada dia eu quero estar melhor. Não me contento com pouco. Sabe? Se as pessoas se contentam, tá tudo bem. Mas eu não me contento. Eu quero chegar aos 100 anos cheia de energia, cheia de vitalidade, com a cognição maravilhosa. Eu queria falar 2 coisas rapidinho sobre cognição, só para finalizar. Minha mãe, assim, ela tem Alzheimer. Ela chegou na minha casa muito mal. A minha mãe mal conseguia apertar um controle remoto da TV, mal falava. Tava muito mal e triste.
Depois de 4 meses fazendo minha dieta e usando suplementos, né, gente? Não é só dieta quando tá num nível assim. Continuo usando os medicamentos do Alzheimer. Eu dei pra ela óleo de coco, cúrcuma, alguns outros suplementos antioxidantes, né? Fiz a alimentação que eu tenho na minha casa, que é sem glúten, sem leite e sem açúcar, até porque ela é diabética. O Alzheimer é o diabetes no cérebro, diabetes tipo 3. Então, quem tem diabetes tem que se cuidar para não ter Alzheimer. Se tiver o gene do Alzheimer, por favor, se cuide. Corte o açúcar e reduza carboidratos. A minha mãe melhorou e depois de 4 meses a minha mãe conversava, a minha mãe lembrava de todo mundo, a minha mãe andava, a minha mãe ligava televisão, a minha mãe atendia telefone. E aí eu as águas de Niterói? Aí vocês acham que é o quê, gente? Farmácia da cozinha. Lógico, gente. Lógico. E aí eu fiz um curso com um médico que ele ensinou vários suplementos para usar. Melhorou muito, graças a Deus. Saiu da minha casa, foi para casa do meu outro irmão. Infelizmente, ela piorou muito. Mas assim, eu fiz a minha parte. Eu, quando estava com os 42, que eu estava muito mal, a minha cognição estava tão ruim, eu mal conseguia entender o que eu lia. E mal conseguia conversar com as pessoas. Porque meu raciocínio estava tão lento que a pessoa falava, e na hora que a pessoa estava na metade da frase, eu ainda estava no início. E eu não conseguia entender o que a pessoa estava falando. Se eu abrir a boca, a pessoa vai perceber que eu tô com algum problema. Ou eu tô com demência ou eu sou uma idiota. Porque eu não estava entendendo o básico, gente. O básico. Porque a minha mãe tem Alzheimer e na família dela tem. E eu falei, meu Deus, eu sou muito nova. Mas não, gente. Eram os hormônios que estavam baixos. Eu tenho distúrbio hormonal por causa da doença celíaca. Fui descobrir isso depois. Comecei a fazer reposição hormonal, mudei a alimentação, comecei a fazer a suplementação certa. Melhorei. Fiquei muito bem. Mas eu não estava 100% ainda. Entrei com um remédio chamado cannabis medicinal. Aí, pode melhorar. Aí o que estava bom ficou ótimo. O que estava melhorando ficou maravilhoso. E aí minha cognição ficou totalmente restaurada. E eu voltei ao normal, cheia de energia, cheia de vitalidade, cheia de alegria. E tô aí. Se eu falar, quem é que acredita? Eu passei por um processo muito parecido, a gente conversou, né? Eu tive tudo isso, tive diagnóstico de síndrome de burnout, síndrome do pânico, depressão, fibromialgia. Eu cheguei a tomar 7 a 8 remédios por dia, isso prescrito pelo médico, fora as escapadinhas que a gente acaba indo lá e se automedicando, né? Eu não faço mais isso, mas eu já fiz. E super oriento que não faça, né? Tive sequelas por isso, cuido até hoje, né? Fígado, enfim. Sim. E até perguntar sobre a importância da alimentação, e você já comentou, e isso é o fundamental, é a base da conversa aqui. Mas tem um médico que eu oriento vocês a procurarem também, que ele já falava sobre isso, lá há 15 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei a tratar a alergia da proteína do leite e ovo, meu filho. E eu era do leite, da lactose, né? Eles diziam, ficou aquela coisa entre caseína e lactose mal resolvida, e eu não sou celíaca. Eu só tenho aquela que você citou, que é a sensibilidade, não celíaca. Porque senão eu emagreceria, né? Seria até melhor, mas eu engordo. E aí tem que cuidar da minha tireoide. Tinha fases que eu inchava e tinha fases que eu emagrecia. Mas eu emagreci mesmo quando a doença estava muito avançada. Mas o glúten não que é celíaco, ele engorda. Inclusive tem muito obeso que é celíaco. Esse doutor chama Alberto Peribanês Gonzalez. Olha o nome do livro dele. Lugar de médico é na cozinha. Uau! É igual lá em Ribeiro. Doutor Ribeiro, gente, tá 20 anos falando disso, ninguém escuta o homem. Pelo amor de Deus, gente, que ignorância. O que acontece? A gente come o alimento, a gente estiver num processo de leak gut, o alimento vai fazer o quê? Vai gerar um dano na célula. E se a gente não cuidar, esse dano vai ser um dano no tecido. E se a gente continuar, a gente vai ter um dano no órgão. E aí, gerou a doença autoimune. E aí? Como é que reverte? E aí? Na medicina, eles falam que não tem cura. Mas tem, gente. Para mim, isso é cura. Você não sentir mais nada? Como eu já mudei o meu padrão de consciência, eu jamais vou querer comer algo que me faz mal. Se eu for louca de querer comer um negócio que quase me matou. Eu passo na padaria, me dá até enjoo, dá vontade de vomitar, quando eu sinto aquele cheiro de glúten. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou ter vontade de comer um negócio
que quase tirou minha vida, gente. As pessoas precisam ouvir essa live e entender a seriedade. Não é dieta da modinha, não é terrorismo alimentar. Eu não aguento mais nutricionistas falarem isso. Qualquer um pode falar, mas um nutricionista, gente, vamos parar, por favor. Eu acho que ninguém aqui se tornou intolerante ao glúten porque era celíaco. Não, se tornou celíaco por causa do glúten. Se o glúten não tivesse sido adulterado, a população estava adoecendo assim. Então, assim, não é porque é genético, é epigenético. Qualquer profissional da área da saúde tem que saber. 50 anos atrás, eles mexeram, né, no DNA do trigo. Né, cevada, centeio, mas o trigo foi o principal. Porque um monte de gente, não sei se para você vem falar, mas para mim é direto. Ah, mas Jesus comia trigo. Se não me engano, era 23 moléculas, era isso? Você tem essa informação? O trigo original, que é o grão de trigo da época de Jesus, ele é vendido em alguns países da Europa, tá? A gente não tem ele no Brasil. Você até consegue comprar no Mercado Livre, mas vai ser R$100 o quilo da farinha. Chama iCorn. Esse trigo, qualquer pessoa pode comer. Tem até celíaco que já falou que comeu e não passou muito mal. Mas não é recomendável nenhum celíaco comer nenhum tipo de trigo, tá, gente? Deixando bem claro. Mas é um trigo que não é alergênico, aliás, que é o trigo original, como foi criado por Deus, digamos assim. Ele tem 14 cromossomos, tá? É um trigo que pessoas sensíveis ao glúten, não celíacas, comem e não passam mal. Celíacos não podem, tá? Mas os sensíveis ao glúten podem comer isso e não sentem nada. Inclusive, Laí Ribeiro falou que vai para a Europa e come coisas com esse trigo lá e não sente nada, tá? Adoro. Ele falou. E outros médicos também já falaram. Esse trigo tinha 14 cromossomos, tá? Aí, o que aconteceu? Ele foi modificado geneticamente através de hibridização. O grão passou depois a ter 28 cromossomos, que foi a primeira transformação dele. De 14 ele foi para 28. E aí ele já começou a ficar indigesto, porque a quantidade de glúten dentro do grão de trigo começou a ficar muito maior, que a gente precisa de enzimas digestivas para quebrar as moléculas das proteínas em aminoácidos, né, para digerir o alimento. A gente precisa ter enzimas. E se a gente tem um alimento que tem muito mais proteína do que ele deveria ter, a gente não tem enzima suficiente. E o que ele vai acontecer? O alimento vai ficar parado no nosso estômago, no nosso intestino, inflamando. Esse segundo grão, que foi a primeira alteração genética, já estava causando mal para as pessoas. Mais ou menos em 43, acho. A primeira modificação genética que eu saiba foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, para acabar com a fome do mundo. Então eles fizeram grãos de trigo que rendiam mais e que era um arbusto menor e que dava muito mais trigo para acabar com a fome. Essa foi a ideia original. Só que ele começou a adoecer as pessoas, né? E logo depois disso, aliás, um pouco depois disso, eles fizeram uma nova modificação genética. E o grão de 28 passou a ter 42 cromossomos. Este é o grão que temos no Brasil, nos Estados Unidos, na América como um todo, né? Na Argentina e tal. Ele não é transgênico, tá? Ainda. Mas aí no governo passado, de um senhor que eu não cito o nome, ele autorizou que o grão de trigo seja transgênico. Aí vocês imaginam um grão que já é geneticamente modificado, que já está adoecendo a população, ele vai ser agora transgênico. Vai ser uma modificação genética em cima de uma modificação genética. Aí vocês imaginam o que vai acontecer. O que era ruim vai ficar pior. Agora que o bicho vai pegar. E aí, para piorar, dão isso aí nas escolas para as crianças. E a bolachinha de água e sal no lanche com leite. Pois é. Oh, aí as pessoas falam assim, só um pouquinho. Uma pessoa muito sensível, qualquer pouquinho é muito. Gente, uma molécula de glúten para mim me causa crise de pânico. Para outra pessoa, uma colher vai causar. Para outra pessoa, um pão. Para o outro, 3 pães. E assim vai. Elas estão doentes, estão com depressão, estão com crise de pânico, estão com um monte de coisa, porque elas têm compulsões alimentares causadas pelos alimentos que elas comem, que são viciantes. As pessoas, elas se alimentam para esconder as feridas emocionais. O alimento vicia, inflama, e ela quer mais. Ele te dá um monte de substâncias, né, de neurotransmissores que te dão prazer, e você fica, assim, eufórico, fica alegre. Daqui a 1 hora, 2 horas, aquilo baixa, e você já começa a sentir uma síndrome de abstinência. E você quer o quê? Mais. Aí você come mais, aí fica igual a gangorra. Aí você fica bem mal, bem mal. Você é bipolar? Muitas vezes a pessoa não é bipolar. Ela só está comendo, né, algo que está mexendo com
hormônios, tá mexendo com os neurotransmissores, tá mexendo com tudo, tá inflamando tudo. O problema dela Exato. é o muito que ela tá comendo. Agora, como é que vai fazer as pessoas entenderem isso, Lid? Como nós vamos fazer? E botando a boca no mundo. Você é uma voz no meio de uma multidão de pessoas que achavam que estavam sozinhas e que já estavam com a voz silenciada, calada, abafada. Você, eu, né, somos vozes no meio dessa multidão, nós vamos emprestar a nossa voz para esse público que não consegue mais falar, que já está tão exausto de falar e ninguém acredita, descredibiliza a pessoa. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas no meio do caminho da gente, não é? Não foi com você? Foi comigo. Foi. E hoje a gente também está querendo ter essa pessoa que um dia a gente recebeu lá atrás. E parece que a gente é aquele beija-florzinho que vai com a gotinha, conta-gota no bico, né? Jogar água. Parece pouco. Mas imagina milhares falando e levando essa gotinha para apagar esse incêndio, né? Eu acredito que cada família deve ter um, pelo menos, que é intolerante em algum nível. A gente conseguir falar com uma pessoa que fale com outra, eu creio, sabe, que a gente não está aqui à toa. Nós não passamos por tudo que a gente passou aqui à toa. E quando eu li teu livro, eu enxerguei uma alma que é trombeta, que é essa voz. Falei, eita, vamos se unir, porque muita gente precisa de um grupo de inclusão, de orientação, para falar, vem, que eu sei o caminho, já passei por aí. Não adianta você querer fazer isso, aquilo, tentar tirar 3 meses e voltar. Pera lá, o que você está fazendo errado. Para de pegar atalho, que se atalho fosse bom, chamava caminho. A gente já tem aí um calcanhar bem rachado já de andar nessa terra e abrindo no mato, no facão, né? A gente chegou aqui quando tudo era mato. Lid, vou te contar uma história. Tenho 2 amigas que elas percorreram vários médicos, vários consultórios, estavam desesperadas. Como eu passei, né, naquele desespero, eu acho que eu vou morrer, eu tenho isso, tenho aquilo, ninguém me consegue me ajudar, não sei o que lá. Aí eu falava pra elas, é glúten. Não, mas não é glúten, o médico falou que não é. É glúten. Não. Ok. Passou um ano, a pessoa mais desesperada ainda. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, não sei o que. Não. Um dia, elas me escutaram. Cara, elas se transformaram. As 2 estão cheias de saúde, cheias de energia. Olha, me agradeceram enormemente e eu acompanhei elas durante toda essa trajetória até elas ficarem boas. Não culpo os médicos. Mais uma vez eu deixo isso bem claro. Eles não estudam isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, sim, muitos médicos estudam, tá? Mas aqui no Brasil, só quem é nutrólogo, tá? Enfim, médicos que são da área integrativa, eles veem nutrição. Mas médicos convencionais não estudam nutrição na faculdade, estudam básico. Não estudam vitaminas também, micronutrientes, gente, estudam básico. Eles não sabem, porque eles não aprenderam, não é culpa deles, tá? Eu tô aqui em defesa deles. Então a gente não pode exigir do médico o que ele não tem de conhecimento. Não está na formação dele, você entende? Então, procura um nutrólogo, procura um médico integrativo. É caro. Mas mais caro ainda é morrer. É o que acontece. Sabe? Essa terra aqui, a gente precisa de corpo. Porque o espírito, sozinho, não vai se sustentar aqui. E pra gente se sustentar aqui tem que ter corpo e espírito. Então, se eu não cuidar do meu corpo, quem sou eu? Ninguém. Eu vou embora. E aí vou ficar o quê? O meu patrimônio vai ficar aqui. Já era. Então as pessoas têm que mudar a mentalidade, gente. Você não acha, Lid? Caro remédio, né? Entendeu? Remédio vai remediar sintoma, esconder sintoma. E olha, eu tomei Rivotril e tomei Ritalina durante 4 anos. E sabe como é que eu parei? Fazendo dieta. Quando eu tirei o glúten, os remédios foram ficando fortes. Eu fui diminuindo. Até que um dia eu falei, gente, eu não preciso mais disso. Estava tomando aquilo à toa. O meu problema era outro. Você entende? Era um alimento que estava me destruindo. Hoje eu só tomo tarja verde. CBD e THC, entendeu? Maravilhosa. CBD e THC é o óleo, né, que eu tomo da associação que tem autorização para vender minhas vitaminas, meus minerais, suplementos antioxidantes, meu óleo de coco, meu shot de manhã com cúrcuma, gengibre, põe um pouquinho, uma pitadinha de bicarbonato, limão, água. É isso, gente, é cuidado diário com o nosso corpo. As pessoas levam o carro para oficina, faz um monte de revisão, faz um monte de coisa, troca pneu, faz não sei o que lá. Pô, aí quando vai cuidar do corpo não tem dinheiro? Que isso, gente?
Pelo amor de Deus, a gente troca tudo. Ao invés de cuidar do corpo, a gente cuida dos objetos. Aí depois fica aí se arrastando igual um zumbi, uma múmia. Mas tem um patrimônio enorme. O que adianta? Não poder usufruir, não ter energia para andar no carro? Não tem energia para andar na lancha? Que adianta? O corpo, ele tem um sistema que ele se desintoxica e ele regenera as células a cada 3 meses. Basicamente o tempo de uma estação, vamos pôr assim. Sim. O nosso corpo é igual à natureza, por isso que tudo que está na natureza, o corpo entende. Ele consegue trabalhar com aquilo porque ele reconhece. E o que está fora, o que é químico, o que é industrializado, que nem você estava falando, coisas que você não entende quando o rótulo coloca lá, aquilo o teu corpo também não entende, também não reconhece. Morrem células que morrem outras. Agora imagina, se nesse processo a gente continua comendo a mesma coisa. Elas morrem e nascem igual ou pior. Olha que louco. Agora, quando uma pessoa faz um simples detox e abandona alguns alimentos nocivos, inflamatórios, alimentos que não nutrem o corpo, calorias vazias, ela tira isso por 3 meses. Pronto. Aí o milagre acontece, porque vai nascer novas células, que já vai ter um DNA mais limpo, com outra programação, e o corpo vai se regenerando. Gente, o Criador não é maravilhoso? Não é? Ele não criou um corpo perfeito? A gente é que estraga. Depois fica lá doente, vai orar para Deus mudar a vida dela e fala, ai, Deus esqueceu de mim, eu pedi a cura e Deus não mandou. Ele mandou. Por isso que o teu livro, para mim, ele é satisfatório. O nome dele, A Cura Reside em Você. É o que você ingere, é o que você coloca para dentro, que vai mudar o teu corpo. Eu sou prova viva disso também, não vou contar a minha história aqui. A capacidade de regenerar-se está em nós. Assim como você, sou prova viva do poder dos alimentos. Da natureza, no geral, em regenerar o nosso corpo, a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual também. Então, hoje a ciência já entende que existe um perispírito, que existe uma parte energia do corpo. Né? Já está sendo falado isso. Quem não acredita, eu não posso fazer nada. Mas isso também faz parte da cura. E eu quero te perguntar, lá atrás, naquele momento em que você ainda não tinha o insight de mudar o alimento, você precisou se reconectar, né? Para sair de lá do fundo do poço, não teve apoio. Então vocês que estão aqui nessa live hoje, ou que vão chegar depois, e tá aí reclamando, ninguém me entende, ninguém me apoia, eu não consigo sozinha. Por favor, escuta isso aqui. É com vocês. Deus não te fez para ficar dependente de ninguém. Se você não entender isso, amiga, pode passar o melhor detox, o melhor suplemento, melhor exame, melhor medicamento, melhor acompanhamento com o melhor médico. Você não vai se curar. Porque você não se reconectou com aquela parte maior, é o espírito. Esse corpo é só uma ferramenta, é uma veste, é um carro, como a Cris falou. Existe uma parte de nós que traz a informação para você, porque pensa, como que eu e a Cris lá atrás, a gente entendeu que precisava mudar o alimento? Ninguém tinha falado, nem os médicos, as pessoas questionavam, desde quando o alimento adoece, tá doido? Como que a gente entendeu? Foi conectando-se com essa parte sutil, energética, que habita em nós. A sua informação que você precisa para mudar a tua vida já está dentro de você. Agora, como que acessa, meu Deus? Aí entra o que eu ia te perguntar, o que você fez, Cris, para acessar essa parte do subconsciente, ou consciente maior, ou eu superior, que você conseguiu, e eu me identifiquei com essa história porque foi o que aconteceu comigo. E acho que ali começou a sua jornada. E pode ser, eu creio que será o início da jornada de cura de muita gente que vai chegar aqui. Então me conta. Minha trajetória, naquele momento que eu estava em alto sofrimento, eu já sabia meditar, né? Não, eu nunca meditei muito porque minha mente sempre foi muito agitada. Mas assim, eu preciso conversar com o meu corpo. Ele precisa entender que eu quero viver. Aí eu comecei a falar com ele. Eu quero viver, eu quero ser saudável. Eu posso ser saudável. Eu vou te respeitar. Eu quero saber, eu quero que você me mande os sinais do que você gosta e do que você não gosta, porque eu vou respeitar tudo que você me pedir. A partir de hoje, eu fiz uma promessa com o meu corpo, eu fiz um pacto, eu quero viver. Eu estou te respeitando todos os dias, mas a partir de hoje, eu vou te escutar. E então, eu entrei em meditação e conversei muito profundamente com o meu interior, que é Deus. Todos nós temos um Deus, o Deus que habita em todos nós. E no silêncio, nós conseguimos contatá-lo.
E nos momentos de dores, a gente tem mais acesso mais fácil. Então, naquele momento, eu pedi a Deus, Senhor, por favor, me mostre o caminho que eu preciso seguir para me curar. Que isso fique muito claro. E aí, de repente, no dia seguinte, eu tive um sonho muito nítido. Eu sonhei que eu estava envenenada. Eu tô até arrepiada. Eu tive um sonho muito nítido, eu sonhei que eu estava envenenada. E a partir dali, eu falei, alguns alimentos estão me envenenando. Eu tenho que descobrir o que que é. Então, o exercício que eu peço para vocês agora, tentem entrar em contato com vocês todos os dias, sabe? Com Deus que habita dentro de vocês, que Ele é que faz com que nos curemos. Deus que habita em nós, Ele é a fonte de toda cura. Ele nos mostra o caminho que temos que seguir. Então, todos os dias, pelo menos por 5 a 10 minutos, pelo menos 5 minutos, dê uma pausa em tudo que você estiver fazendo. Feche os olhos. Imagine uma luz dourada sobre a sua cabeça, penetrando em todo o seu corpo, indo em cada célula, curando célula por célula. Comece a se ver completamente curado de tudo que você tiver e energizado. E agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua vida. Peça para Deus te mostrar tudo o que você precisa saber para se curar. Amém. Assim seja, assim é. Amém. Isso foi uma aula. Eu sou muito grata de ter te conhecido, de ter lido o seu livro. Vou ler de novo, porque com certeza eu vou encontrar outros insights. E assim, essa live ela é mais do que apenas falar de termos técnicos e da doença, mas o objetivo é falar da saúde. A gente vive a medicina da doença. As pessoas estão desconectadas de si mesmo, da natureza. Elas estão esquecendo que são um com Deus, a fonte criadora. E quando eu te conheci, eu percebi que tinha algo em comum entre nós. Essa conexão não foi à toa, porque a gente acredita nas mesmas bases. E o caminho que a gente encontrou, né, para acessar essa cura, que as pessoas, infelizmente, a maioria não acredita. Mas se essa live puder chegar em alguém que está sem esperança e fazer ela entender que a doença, ela só existe porque em algum momento a gente se desconectou. E quando a gente se conecta novamente, Deus, ele é saúde. Deus é amor, Deus é paz, Deus é a plenitude. Então não tem como estar conectado com Ele e não sentir o benefício na nossa vida. Isso é real. Mas elas precisam aprender a fazer isso, nem for custoso no começo. Não consigo me concentrar. Mas vai tentando. Uma hora seu corpo vai fluir, porque você já sabe o caminho. Você pode. Eu, a Cris, somos iguaizinhas a vocês. A gente faz o número 2, número 1. Não tem nada de diferente. Se a gente conseguiu, você também consegue. Ai, tô toda arrepiada. Por favor. Que coisa linda. Olha, tô arrepiada. Tão feliz de ter te encontrado, tão feliz de estar junto com você. E eu acredito muito que podemos melhorar a vida de muitas pessoas. O que a gente está falando é sobre cura. A gente quer salvar vidas. Só por hoje estamos curadas. E tô falando isso já há 7 anos. E você? 8 anos curada. Graças a Deus, cada dia melhor. Gente maravilhosa aqui. Eu não consegui ler todos os comentários. A live vai ficar salva. E é isso. Se você tem sintomas que você não sabe de onde vem, vai pesquisar, vai solicitar exame, embora pode dar falso negativo. Experimenta tirar essas substâncias que estão nos industrializados. E, para isso, você tem a oportunidade, você que está aqui, quem depois vai chegar, de começar o desafio Detox, FGR, Fitogastronomia Regenerativa. E não tem glúten, não tem leite, não tem industrializado. Você vai aprender pratos, sucos, smoothies, shakes, chás, que vai ter a fitogastronomia, nada mais é que uma mistura das ervas que a farmacopeia brasileira permite que a gente use, são em torno de 300 ervas, e pelo menos aí umas 40, 50 dessas ervas você pode usar como chá, tranquilamente, ter no teu quintal, se quiser, a farmácia divina para você fazer uso. E mudou a minha vida isso, eu preciso entregar isso para mais gente. Como esse mês é Setembro Amarelo, em homenagem a essa campanha, estamos fazendo esse desafio a 0800, tá? De graça?
amor que essa pessoa tem para oferecer para vocês. Vocês têm noção disso? Que isso é amor ao próximo. Isso é amor puro. Ela quer curar pessoas gratuitamente. Pelo amor de Deus, gente. Tem pessoas reais agora, nesse exato momento, precisando de ajuda. E eu não vou mais esconder isso. Agora a gente vai levar isso para o mundo. Vai ultrapassar a barreira do Brasil. Aprender a fazer da sua cozinha uma farmácia, meu povo. E é receita, é o chá que você vai aprender a fazer, como tomar, qual que é a dose. Vamos fazer esse desafio, por quê? Porque a maioria desiste, porque não é fácil. Vai na casa da sogra, da mãe, da tia, vai sair fora com os amigos, vão tentar te sabotar. Então, se você não estiver andando com um grupo forte, né, que leão anda com leão e águia com águia, né, minha filha? Você vai desistir, você vai voltar a comer as porcarias e ficar doente de novo. Então, venha, só venha, tá bom? Se você desistir no meio do caminho, também ninguém vai te chamar lá no particular para te constranger. Não. Se você quer e acha que tá pronta, é só vir, né, Cris? Experimentar. Gente, que coisa linda esse trabalho. Estou assim, emocionada. Muito. Eu com teu. Eu já estava desistindo de falar sobre tudo isso há muito tempo. E aí você me deu a injeção de ânimo, sabe? Eu já estava, juro pra você, eu já estava assim, meu Deus, acho que as pessoas não querem se curar. As pessoas não estão nem aí pra isso. As pessoas não querem ouvir isso mais, eu tô cansada. E você aparece na minha vida e me dá essa sacudida. Acho que vem, puxando ela assim, igual os Minions lá. Vem. Ah, meu Deus. Baixem o livro A Cura Reside em Você. Tá lá no perfil da Cris Lucena, tem lá o link. E aqui no meu Stories, eu deixei também um link para clicar e vai direto. Uma frase do Mestre Jesus. De falar nele, eu já choro. Ele falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente tá cheio de mentira nessa sociedade. A gente tá cheio de engano, cheio de conversa fiada, de pessoas que estão por trás de órgãos não muito interessados na sua saúde, no seu bem-estar. Então tá na hora de cair as máscaras. E conhecimento é poder. Você lê esse livro, eu duvido que a tua vida continue a mesma. Você lê e praticar. Então vai lá e baixa. A cura reside em você, em nós e no todo. Que lindo. Cris, muito obrigada. E a cura reside em você. Ela vai residir, com certeza, ela reside em todos nós. E a forma mais prática da gente colocar tudo isso no nosso dia a dia é utilizando as suas receitas, é seguindo tudo que você fala no seu Insta. Então, é um casamento. Maravilhoso, o eterno te honra. Maravilhoso. Obrigada a Deus por ter colocado na minha vida. Não foi a... Deixem lá na live postada os comentários, meu povo. Um amor, paz, luz para todos vocês e muita saúde. Beijo. Beijos.